Paz seja Se convosco. inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Então, sem mais delongas, quero agradecer, né, mais um dia, né? Agradecer a Deus pelo esse fôlego de vida, agradecer a Deus pelos amigos, agradecer a Deus por tudo, né? Pelo ar, pelo mar, pelo fogo, pela proteção divina, pela cobertura, pela luz, né? Pela palavra. Quero agradecer a Deus por tudo. Então, hoje nós vamos estar compartilhando mais assim, um texto, né, da Bíblia. Nós vamos meditar juntinhas, né, juntinhos, para que nós venhamos a estar crescendo em graça e conhecimento. Mas não esqueça, né, que hoje nós não somos mais igreja, né? A igreja era os evangélicos. Quem é evangélicos é a igreja, sim. Mas nós não somos igreja, nós somos nação. Esses que são, né, a partir do amor da cruz, que estamos na aliança eterna, né? Não somos mais igreja, né? Porque a igreja que está lá escrita em Efésios 4,16, a igreja é o que? É atada, ligada, né? Porque a igreja de Deus é unida, né? E a igreja que a gente se fala hoje não é, sabemos que não é unida, né? É cada um na sua. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é falar que nós somos nação, né? A nação do qual somos um corpo, do qual temos apenas um cabeça, né? Que é Cristo, né? Aquele amor. Então não somos mais daquelas que se acham noivas esperando um noivo, né? Nós já somos aliançadas, né? Já somos casadas, então nós no amor eterno, na aliança eterna, uma aliança que não se revoga e não se renova, né? É uma aliança que foi feita pelo noivo, né? Uma aliança eterna, eterno é eterno, né? Então vamos nessa visão, né, que é esse amor, né, essa aliança da graça, né, porque dispensação, aliança, quer dizer a mesma coisa, é modo, né, desse Deus, desse eu todo, né, esse eu sou, governar, né, a sua criatura, a sua criação, né, o seu amor, porque nós somos o amor de Deus, não é verdade? É forma de governo. Então, né, já estivemos em variedades, né? Aliás, em 6, né? Dispensação, alianças. Mas nós hoje vivemos a aliança, a 7ª dispensação, a 7ª aliança, que é a eterna, é a perfeita. A 7ª quer dizer perfeita, né? Nós nos alinhamos a Ele, né? E pela fé, né? Fé é certeza, convicção. Então eu creio que eu e você temos convicção que estamos aliançados nesse amor eterno, nesse amor que só, né, o eu todo, né, é o comando, na verdade, desta nação espiritual, do qual muitos religiosos não entrou, né? A gente vê lá em Mateus 7:22, fiz maravilha no teu nome, eu fiz isso no seu nome, mas não entrou nesta nação espiritual, nesse reino, né, que do qual o único governo é espiritual. Vai sentando o dedinho aí, menina. Vai sentando o dedinho aí, assim, ó, dá o like, entendeu? Vamos juntos, né? Vamos combinar, hein? Entendeu? Dá o like, compartilha nossos vídeos com outros, que eu sei que você já é inscrito, né? Mas você compartilha com outros para que os outros venham se inscrever e a gente venha assim crescer no nosso canal. Já estamos passando dos 900 inscritos, hein? Então, vamos lá. Vamos compartilhar, vamos comentar, é importante a gente interagir, né? Eu estou aqui para aprender, então a gente interage, né, sobre tudo que é falado, lido, né, meditado, e a gente pode interagir, você pode me ensinar, você pode ensinar esta nação, porque somos uma nação, né? Estamos indo assim para muitos lugares, não é verdade? Através da internet. Então, podemos comentar, podemos falar sobre, né? Então, assim a gente
fica juntinhos, juntinhos. Que a palavra de Deus disse lá no livro de Hebreus que nós podemos, né, nos reunir, né, assim como era costume dos hebreus, dos judeus lá, né? Os judeus se congregavam lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, não é verdade? Eles tinham o dia de estar ali, ó, né, ali reunido. Então, a palavra nos fala assim, ó, vocês também podem se congregar, se congregar é se reunir. Não está falando de lugares específicos, né? Então, mas está falando de nação que se congrega na mesma visão, né? Então, ó, vocês, entendeu? Os fariseus, né? Os fariseus, saduceus, então cada um na sua, né? E os povos das tradições, culturas não se reúnem, né? Se reúnem para momentos específicos. Então é isso que a palavra diz, né? Que nós viemos a nos congregar, como é costume de muitos, não é verdade? Principalmente lá dos judeus, tá bom? Presta atenção, hein? Então, o nosso texto de hoje é 1 Coríntios, né, 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais o que? Nova massa, como que sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Entendeu? Presta atenção, hein? Não é boa a vossa o que? Jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda. Se inscreva. O que podemos aprender com esse texto? 1 Coríntios 5, versículo 6 e 7. Primeiro nós temos que pôr na cabeça, para nós estarmos crescendo na graça e principalmente no conhecimento, né? Porque Oséias 4, 6 diz assim, ó, o povo sofre porque falta conhecimento. Então, se está faltando, porque não estão buscando conhecimento. Nós estamos, não é verdade? Então, a primeira coisa que temos que pôr na cabeça, que Corinto era uma cidade, né, que tinha, assim, muitos problemas, né, muitos problemas que não convinha, né, não convinha com a atitude de pessoas, né? Pessoas que estavam o quê? Convertidas. É verdade? De fato, de verdade. Então, Paulo esteve ali em Coríntios. Ele pregou a visão que ele recebeu, não foi do Jesus de Nazaré, né? Atos 22, do 6 ao 9, vocês vê quem é, da onde veio a fonte que ele recebeu a visão. É verdade? Então, né, ele recebeu a visão, a incumbência, né, sabemos que ele era um perseguidor, né, ele não entendia, perseguidor daqueles povo do caminho, né, que seguia o Jesus de Nazaré, mas depois da cruz, né, depois que já era Jesus ressurreto, o ressuscitado, sabemos da história de Paulo, que não é o que queremos falar nesse vídeo, né? Sabemos que ele foi levado ao terceira céu, se fala céu, né? Mas é a terceira dimensão, e ali até ele ficou meio confuso, né? Sobre ali. Primeiro aconteceu ali quando ele viu a luz, né? Aquela luz falando com ele, ali que ele se prostrou, quem é que fala comigo, né? Eu sou aquele mesmo, lembra? Eu sou aquele que você está perseguindo. E Paulo não andou com Jesus de Nazaré, né? Ele perseguia o povo que seguia ele, né? O povo do caminho. Então, vejamos. Então, aquela situação dos coríntios, né? Que Paulo foi ali e passou a visão, né? Mais tarde ali ele foi e pregou. Alguns parece que entenderam, né? Mas na ausência de Paulo, começou ali o tumulto, começou ali fazerem tudo de acordo com como era antes. Não é verdade? Então, o que nós temos que entender é que o tempo que foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Então, já começamos a botar na cabeça que 1 Coríntios tudo que está em 1 Coríntios, 2 Coríntios,
Até 1 Coríntios não é 1 Coríntios, é a 2 Coríntios, mas isso não importa, né? O 1 Coríntios mesmo foi tirado. Mas o que nós temos que entender é que era um povo que vivia ali de uma cultura, né, e um ritual, uma tradição, né, farisaica ali, o que eles viviam. Então, ali quando Paulo pregou, né, alguns se converteram, aparentemente, muitas às vezes, né, se converte, mas outros têm aparência de conversão, mas não se, porque realmente não entrou na mente. O que converte é a mente, né? É o culto racional, transformação, transforma o que? A mente. Vai lá em Romanos 12 e lê, né? Não é coisas de ritual, de aparência para o outro, né? De vestir roupas diferentes, botar a Bíblia debaixo do braço, até frequentar lugares, né? E até fazerem parte de cultos de tradição, de igreja, de bandeiras, de estatutos, né? De coisas fundadas por homens, né? Fundada e aliançada, né? Por homens, não é verdade? Que o nosso fundamento, né, está o quê? Está em Cristo. O fundamento do cristão é Cristo, né? Então, diz que a palavra é que só há um caminho, né? Para os judeus tiveram, né, Jesus de Nazaré disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para nós, o ressurreto, né, depois da cruz, né, é o novo e vivo caminho. Né? Há um só mediador, né? Um só cabeça para um só corpo, não é verdade? Mas sabemos que no mundo há variedades de cabeça para variedade de corpos, mas não é isso o que queremos entender. Queremos entender, né? 1 Coríntios, e principalmente o capítulo 5, do versículo 7. O que quer dizer? Então você já entendeu que 1 Coríntios traz uma exortação. Paulo estava ali exortando aquele povo. Não estava fazendo doutrina. Ele não estava ensinando, vocês façam assim, 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 assado. Não, todo o livro é exortação àquele povo. Vai prestando atenção, hein? O que você tem aprendido como doutrina, como ensino em 1 Coríntios, hein? Presta atenção, hein? Então, bota isso na sua cabeça. É uma exortação. Paulo não andou com Jesus de Nazaré, né? Então, ele apenas recebeu informação de como foi, né? A trajetória e principalmente o último momento, que foi aquela janta, né? A janta de Páscoa, né? Com os discípulos, né? Ele recebeu a informação como foi. Então aqui ele relata todo o livro, do capítulo 1 até o final. Todo é exortação. Não está mandando ninguém fazer doutrinas. A princípio, é isso que eu quero que você entenda. Então vamos aqui, quando Paulo fala assim, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, né? Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, para começo de assunto, lançai fora o velho fermento. O que quer dizer? Lançai fora o velho erro, entende? Lançai fora o velho erro, né? Porque se as coisas do pacto antigo, né, fosse para se priorizar, porque viria o novo e vivo caminho, o novo pacto, porque Cristo seria o cabeça do novo e vivo caminho. Nós falamos, porque ele vive, podemos crer, né? Eles falavam, podemos crer no amanhã. Mas nós cremos hoje, agora, todo momento, né? Como foi dito a Tomé, né? Bem-aventurado aquele que não viu, mas crê, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6.
né? Porque no versículo 1 diz que a fé é a certeza do que a gente não está vendo, mas nós temos, né? Nós esperamos, alguns esperam, outros têm, né? Eu tenho, eu não espero, eu tenho. Fé é a certeza que eu tenho, entende? Então vamos entendendo a palavra. Então vamos no contexto, né, de 1 Coríntios 5,7 para a gente entender. Porque texto sem contexto, se você entender o contexto, é pretexto para a gente não entender, nem eu nem você. Então vamos ler. No versículo 1, por toda parte estão falando que há imoralidade entre vocês. Né? Paulo ali exortando, já disse que é uma exortação, não é isso? Algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos estão fazendo. Está falando com eles, nem os pagãos fazem o que vocês estão fazendo. É que vocês ainda conservam em sua igreja um homem que está vivendo em pecado com a mulher do seu próprio pai. Então aqui estão falando em pecado, não é verdade? Porque estava transgredindo a lei, não é verdade? Pecado é transgressão da lei. Ele estava transgredindo a lei. Então, e vocês ainda são tão que presunçosos, porque não estão se lamentando em tristezas e vergonha, e se apressando em expulsar este homem da comunhão de vocês. Né? Não estão com vergonha, estão o quê? Estão assim... estão ali contaminados que quem fica junto, né? Por isso que você fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então estão ali sabendo que tem um erro, né? Então não é jogar pedra como no tempo dos fariseus, né? No tempo lá de Moisés, né? Matar a pedrada quem está pecando. Não, que Jesus mesmo deu esse exemplo, né? Falando que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Não é isso. É apenas, né, por amor, né, a um corpo, porque se um membro do corpo está mal, pode o quê? Contaminar todo o corpo. Então é preciso ter o que? Sabedoria, né, para poder estar resolvendo, né, ali entre si aquilo que está errado, né? Para que não venha o que? Estragar todo o corpo. Porque caso no meio de um corpo tenha algo que não condiz com o reino estabelecido, que é o reino espiritual, né? Ali só vai ficar reino carnal. E se só ficar reino carnal, vai ser tudo ficar destruído, vai tudo para o deserto. Vai ficar como ficou o povo lá com Moisés, rodeando, sem entendimento, até morrer no deserto. E não conseguir avançar, né, para a promessa. Entende? Então, o que nós temos que assimilar, entender, meditar, ler várias vezes, conseguir ter lucidez, né? Porque não é só de viver de ritual, de viver do que fulano está falando, do que fulano está pregando, do que fulano está ensinando, não. Eu não quero, eu compartilho, né? Não, quase todos os meus vídeos eu falo sobre isso, não sou líder de nada. Não sou líder nata, né, que fala. Não. Apenas nós temos dons, né, que foi dado, está lá em Efésios 4, versículo 11. Né? Deus distribuiu dons, que muitos pegam esses dons e põem com título, né? Mas Deus distribuiu dons, foi para aperfeiçoamento nosso, dos separados, dos santos, né? Para a gente se aperfeiçoar, né? Filipenses 3, ali a partir do versículo 12, diz assim, não que eu tenha já alcançado, não, a perfeição, não é isso não, quando eu compartilho com vocês, mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Não é vocação
de fulano, de ciclano me ensinou, não fui consagrado aqui, não. Vocação em Cristo. Porque assim como a luz alcançou Saulo, que virou Paulo, né, naquele caminho de Damasco, essa luz nos alcança, é só querer, gente. E ou perceber que a luz já alcançou, mas as pessoas estão dispersas, né? Vivendo por tradição, vivendo porque eu ouvi falar, vivendo porque o meu vovô foi que ensinou, vivendo porque eu não sei quem fundou, não sei o quê, entendeu? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos respeitar todas as autoridades, mas vamos entender que Yahweh é o nosso pastor, nada tem nos faltado, nem conhecimento. As pessoas são que não buscam conhecimento, ou gostam de viver de blá, 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 blá. Entende? Presta atenção, hein? Então, nós já entendemos que o homem, quando eu digo homem, eu digo a humanidade, um sistema carnal, né? Vivem do velho pacto, do velho fermento, porque lá eles são senhores, porque é um pacto que já não existe, é uma aliança que já não existe, né? Então, que nós viemos a passar para outra margem, para o reino já estabelecido, o reino espiritual. Para que nós entender que neste reino espiritual não tem outro líder, não tem outro rei, a não ser Cristo, o ungido que está, né? Diz assim, o maior é aquele que está em nós. Se ele está em nós, como que você vai buscar a presença dele, não sei aonde? Como que você entra e sai da presença? Quem somos nós? Ou você tem a presença ou você não tem, né? Quando fala assim, maior é aquele que está, olha o verbo, está em nós. Não é verdade? Então, vamos meditar, prestar atenção no que nós falamos, né? No que nós lemos. Vamos continuar aqui lendo o versículo 3. Embora eu não esteja aí com vocês, né? Paulo dizendo fisicamente, estou com vocês em espírito, né? Estou com vocês em espírito. Então, em nome de Yahweh, Jesus Cristo, já condenei aquele que fez isso, né? Condenar não é julgar, não é desprezar, é botar, não, fulano não é mais meu amigo, ou fulano se saiu daqui, também não tem mais parte comigo, não. O povo de Deus tem que viver em unidade, não importa onde esteja, não importa. E é nisso que o eu todo prova a gente. Ah, você só é amigo, né? Porque ele mesmo fala na sua palavra, se você fosse o amigo do seu parentela, né? Como é isso? Então, ele prova, a prova que ele faz, né? Isso às vezes a gente só é amigo de grupinhos, de família, de fulano, até na própria família tem grupo, né? Às vezes só se vê o aniversário de fulano, coisa, ou outra vez faz aniversário. Eu conheço pessoas assim, né? Famílias às vezes grandes, mas todo ano é aniversário, é só aniversário de 2, 3, daquele que você quer, todo ano é certo. Mas o resto também faz aniversário, entendeu? Nasceu da mesma forma, é filho do mesmo Deus, entende? Então, assim, as pessoas mesmo, é sem querer, eu acredito que é sem querer, inocentemente, se formam grupinhos em famílias, em parentelas, em vizinhos, em amigos, né? E vivem assim. Aí quando alguém o contraria por algum motivo, não é mais amigo. Aí Deus pergunta, que unidade é essa? Se vocês são membros do mesmo corpo que sou eu, quando Deus fala, né? Então, como é assim? Como assim? Como que eu já vi pessoas falando, não, fulano não é mais meu amigo, porque não está na mesma visão, ou não está no mesmo grupo, alguma coisa assim, né? Como assim? Se você só ama aquele que você acha que é aquele que está fazendo sua vontade,
Se aquele é teu amigo, é fácil, né? É fácil. Então as pessoas têm essa dificuldade, né? A palavra de Deus diz, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro tem que se humilhar. E se humilhar, gente, não é se humilhar, não. Se humilhar é entender que a possibilidade, que o caminho que você está tomando está errado. Você está indo por ali porque aprendeu com o vovô, tudo bem, mas preste atenção que Deus fala todo dia, toda hora. Então a possibilidade, lembra dessa palavra. Então se nós tivermos humildade de entender isso, porque ele fala assim, meu povo, se humilhar e orar, né? E se converter, você está indo para lá, mas pode voltar, tem possibilidade que você vai melhorar se você voltar para cá, se você pensar diferente, entende? Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? A possibilidade. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo modo, com o que é novo na minha vida, o que é novo na sua vida, o que é novo na sua vida, o que é novo na vida daqueles que você tem ensinado, de repente, na vida daqueles seus familiares, né, os seus filhos. Se você tem feito tudo a mesma coisa, tá feliz? Tá vendo a luz? Tudo bem. Então continue no caminho, continue ensinando, mas não dê murro em ponta de faca. Porque isso não é ser inteligente, né? Dar murro em ponta de faca. Se você está batendo, na ponta da faca há tanto tempo e a faca não machucou a sua mão, é porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, entende? Ele está dando oportunidade para entender que Ele que controla tudo, não deixa você se machucar. Mas por que você vai ficar o tempo todo batendo na ponta da faca se você pode avançar? Pegar a faca e cortar o mal. Aquilo que você está vendo que não tá fluindo, aquilo que você está vendo que está errado. Nós temos que entender que nós temos que, enquanto o homem quiser ficar querendo agradar a homens, quando eu falo homem, estou falando de gente específica não, gente. Estou falando de um sistema carnal, do terreno, terra. Enquanto a gente ia aqui querer ficar agradando um ao outro, né? Eu conheço, conheço, vivendo nesse mundo, sistema, já vi muitas situações, eu já vi muitas pessoas assim que viviam, já vi pessoas para agradar o pastor terreno, né? De repente acabava de ler o Yahweh, meu pastor, eu falei Yahweh, gente, porque me foi dito assim, onde tiver Senhor, diga Yahweh, porque Senhor pode ser qualquer um, entendeu? Presta atenção, hein? Então, eu já vi pessoas que gostam de agradar a homens, eu já vi pessoas muito espirituais nos púlpitos, na presença de quando o dono da congregação está presente, mas já vi quando a pessoa, aquele líder, né, aquele dono da igreja não está presente, a pessoa ser completamente diferente, né? Já vi a pessoa achar, se a pessoa está presente, vê que a pessoa espiritual faz isso, faz aquilo outro, já vi, estou falando de coisas que eu vi muitas vezes. Pessoa muito espiritual, sim, perê, pão duro. Entende? A gente vê nitidamente. Eu nunca fiz isso, gente. Eu falo isso diante de Deus. Nunca fiz. Eu não quero agradar, nunca fiz nada para me agradar a homens. Tudo que, assim, às vezes eu sempre gosto de fazer, como agora, estou aqui lendo, né, meditando uma palavra, entendeu? Com você, é coisas que nasceu comigo,
Eu comecei a falar mensagens há muitos anos. Minha mãe era viva, eu nem tinha Bíblia, nem entendi, nem sabia o que era a Bíblia. E eu lembro que ela, às vezes, costurando, sentada na máquina assim, eu sentava perto dela e ficava pregando para ela. Hoje que eu sei, que eu nem sabia o que eu estava pregando para ela. Hoje, quando eu lembro, entendeu? Eu lembro que eu estava pregando para ela, chamando a atenção dela, disso, daquilo outro, que minha mãe era, né, umbandista. E assim eu falava com ela que eu não entendia que eu estava ali pregando. Hoje eu sei que eu estava pregando, né? Eu comecei a querer passar as mensagens que me vêm desde muito tempo. Eu escrevi em variedade de cadernos, tem até hoje, quem quiser, quem me conhece sabe que eu tenho. Eu tinha compulsão de ter cadernos e caneta, né? Então eu tinha um monte mesmo de cadernos, eu anotava, eu sempre estudei isso há muitos anos, né? Nada de agora, diz que muita gente pode pensar que quer aparecer, entendeu? Que eu sei que gentinha gosta muito de a língua, porque a língua é um órgão venenoso, mas ela só funciona quando sai daqui, ó, da mente. Entende? Então, entendeu? Presta atenção, hein? Então, assim, quando houve essa oportunidade de internet, né? Eu lembro que eu entrei no Orkut, eu já com isso, né? Se buscarem, se tiver aí na nuvem, Orkut, vai ver, entendeu? Eu sempre mandando mensagem, eu sempre estudei, sempre procurei aprender, sempre isso, aquilo, outro, né? Eu não tinha minha preocupação de só na frente de pastor de igreja, mandar eu anotar para querer aparecer. Não, é uma coisa minha. Sempre fui assim, entende? Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, coisa, eu apenas estou falando que é o meu jeito, né, de ser. Sempre eu gostei de trabalhos, né? De trabalhos religiosos, seja coreografia, seja fazer uma poesia, seja uma mensagem, seja isso, seja aquilo, mas sempre assim, eu sempre busquei nos textos e contexto a palavra de Deus para me transformar a cada dia uma pessoa melhor, né? E quando a gente é luz, a gente não pode ficar escondido, né? A gente tem que compartilhar, não é verdade? Então, se a gente se torna um pouco melhor, então a gente procura compartilhar com o outro, né? Aquilo que nos faz bem, nós temos que compartilhar com o outro. Então sempre me fez bem entender a palavra de Deus. Então começou a me incomodar, né? Há muito tempo atrás, porque, né, eu tive as minhas parentelas, tias, tudo que era, né, que eu amava, né? Da Assembleia de Deus, assim, eu gostava aqui de ouvir, a coisa mais linda, eu via ali minhas tias, né, cantando aqueles geralmente ficava emborcada horas e mais horas orando ali, né, com as orações, né, então muitos louvores ficou assim gravado na minha cabeça, né, vem Jesus, venha me ajudar a carregar a cruz. Eu peço a Jesus para um dia me coroar e com o Espírito Santo ele vir me batizar. Vem Jesus. Eu gostaria de estar lembrando aqui variedades de louvores que eu lembro. E assim, e lá com eu era criancinha, né, com a minha avó ali, que a minha avó era católica, né? Mas assim, eu ia para a missa com ela, antes de dormir, eu ficava assim na cama, assim, que ela rezava, né, o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai Nosso, Salve Rainha. Então eu cresci assim, adorando a ladainha que tinha lá em casa, na casa da minha avó, né, que pegava, que saía nos lugares, pegar flores para arrumar, e eu ficava feliz aquele dia que tinha ladainha, né? Arrumar os bancos assim na sala, né? Minha avó limpava aqueles castiçais que ela tinha para botar aquelas velas, acendia, e de tarde ia chegando as pessoas ali para ficar rezando o terço, né? Eu ficava doida, assim, eu não entendia muito bem o que eles ficavam falando, ficava curiosa, né? E aí eles ficavam assim, eu falando baixinho,
Aí eu via que era rezando, né? Cada bolinha que pegava, rezava e tudo assim. E eu ficava encantada, eu gostava demais, entendeu? De coisas, sempre gostei, sempre amei, assim, a conexão com Deus, né? Então, é isso. Então, essas coisas têm que ser de verdade, da alma, a gente tem que vivenciar, né, as coisas de verdade, não apenas para mostrar para a pessoa isso, aquilo, outro, né? Então, preste atenção. Então, continuando aqui nesse que nos interessa, que nós lemos, né? Então, é isso. 1 Coríntios 5, no versículo 6 e 7, diz: não é boa a vossa, a sua jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então sabemos que o contexto era essa confusão, né? Né? Você lê aí, se quiser ler até do primeiro capítulo. Então entenda isso. Né? 1 Coríntios é uma igreja que tinha que tinha muitos problemas, então Paulo estava ali exortando. Então ele falou no versículo 7: lançai fora o velho fermento. Então, para nós hoje, trazendo a visão, vou te falar. O que entendemos de 1 Coríntios 5, versículo 7? Lançai fora o velho fermento, para que seja o quê? Nova massa. O velho fermento para nós hoje, né, é o velho pacto, né, da condenação, da lei. Lançai fora, né, a história como doutrina de Jesus de Nazaré. Você não é judeu, você não é hebreu, entendeu? Você não é Israel. Quando você lê algum livro, né, da história, você tá sendo o que? Anticristo, porque é uma leitura que Jesus ainda não tinha, o Messias ainda não tinha vindo, né? Quando você pega lá um livro de Malaquias, enfim, Gênesis e tudo, você tem que pegar como história, né? Como história, não pegue como doutrina, porque não é doutrina, você entendeu? Não é doutrina, ali foi uma trajetória ali, né, que era sombra para o que viria para nós, né? Você lê lá todo o livro de Hebreus 7, que você vai entender, né, ali no versículo 12, então está falando, se é necessário mudar, se mudou o sacerdócio, se necessário mudar a lei. Entendeu? Então preste atenção. Então leia a história como história. E todo o livro para nós hoje é história. Nós temos que entender o tempo, né? E dividir o tempo da história antes de Jesus e o tempo da história depois de Jesus, né? Nós temos que entender o tempo da história para a igreja, né? Para aquela história que veio lá das Escrituras, da noiva esperando o noivo, e temos que entender a história, né, da nação que já foi estabelecida. O véu foi rasgado na cruz, foi ou não foi? Colossenses está dizendo ali que aquele povo, o que foi feito, né? Transportou das trevas para o reino do amor de Deus, né? Transportou ou não transportou? Jesus é mentiroso? Hein? Presta atenção, hein? Entendeu? Então nós temos que entender. Hoje não vamos ficar por aqui falando só sobre isso. Tira o velho fermento. Como é que você pode hoje fazer como doutrina, ensinar hoje, em 2020 e pouco, ensinar como doutrina coisas do velho fermento, do velho pacto? Como? Né? Se a palavra diz que nós temos que viver um novo entendimento, um novo e vivo caminho, né? Ali, quando Jesus veio, ele veio trazer o entendimento que estava próximo o reino de Deus. E hoje, para nós, não está próximo, nós vivemos no reino de Deus. Fácil de entender e é fácil de viver, né? É certeza daquilo que a gente não está vendo, mas pela fé nós vivemos, pela fé
Pela fé, nós somos justificados, Romanos 5, né? Claro que, na real, quem foi justificado foi aqueles que viviam no pacto da condenação. Nós não nascemos no pacto da condenação, né? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Mas a palavra diz que não há um justo sequer, né? Quando diz não há, não está falando com a gente hoje, né? Está falando naquele tempo não havia, né, nenhum justo, aqueles que viviam no pacto da lei, né? Porque todos transgrediam a lei de uma forma ou de outra. Por isso que Jesus, naquela passagem da mulher, falou assim, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Não, todos saíram de fininho, porque ninguém era justo. Agora, na cruz, aqueles que tiveram fé que aquele homem era o Filho de Deus, foram que justificados, né? Romanos 5, pela fé foram justificados. Então, vamos ler, meditar e entender a palavra juntas. E vamos compartilhar, vamos dar o like. Aí, vai dando like, vai dando like, já vamos começar, ó, a entender a palavra. É só ter um pouquinho de boa vontade e a amizade. Beijo. Para finalizar, vamos aqui a Gálatas 1. Admira-me que estejas o que passando tão depressa daquele que vos chamou, né? Porque voltam lá a história, voltam ao pacto da lei. Por quê? Porque voltam para Moisés, Davi, Sansão, não sei lá quem, Malaquias. Por quê? Eu admiro-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça, né? No amor. Graça, amor imerecido, né? Porque eles eram transgressor da lei, então por isso que é imerecido, não está falando de nós, né? Nós merecemos, que nós já nascemos no reino estabelecido. Deus não vai contra a palavra, nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, da graça de Cristo para outro evangelho, está falando, está vendo? Outro evangelho. Gente, por que vocês estão voltando lá para a lei? Se nós estamos no pacto da graça, nós estamos no novo e vivo caminho, Cristo ressurreto, não estamos em Jesus de Nazaré. Aqui, o qual não é outro, senão é que há alguns que vos o que perturbam, faz confusão. No mesmo tempo que estão falando, porque ele vive e passa e crê no amanhã. Aí estão falando em anunciar a morte de Jesus de Nazaré. Presta atenção. Como que vamos fazer ou renovar alianças com um Deus que já fez aliança eterna conosco? O qual que não é o que outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem o que perverter o evangelho que é de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema, maldito. Entendeu? 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, estamos no pacto da graça. Se alguém fala alguma coisa da história, de antes, entendeu? Da história, não receba, gente, que não é para nós. Não pegue a história de Israel e traga para nós como história como se fosse doutrina. Entendeu? 10. Para terminar. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo.